Olá pessoal, boa tarde, bom dia. Eu sou o professor Carlinho, trabalho na Escola Municipal Fernando Rodrigues, na disciplina de matemática. Estaremos trazendo uma aula aqui sobre o seguinte tema, equações do segundo grau. Ou seja, essa aula ela é voltada para o pessoal do 8º ano e também para as demais pessoas que assim achar por bem acessar esse site. Nós estaremos fazendo nesta aula, abordando sobre esse tema, vamos falar da equação do segundo grau, a completa, a incompleta, ou seja, as equações que têm os valores dos coeficientes A, B e C e as que têm os valores A e B e também a equação que tem o valor de A e o valor de C, que é o termo independente. Observe aqui neste pequeno resumo, ou seja, quando nós falamos de equação do segundo grau, a gente logo vem aquela pergunta, onde que eu posso usar isso aí, aonde que eu vou me deparar com isso aí? Bem, por exemplo, a bolsa de valores, quando ela cresce, oscila conforme seja, estaremos ali vendo alguns gráficos de funções e aquilo ali está envolvendo a parte deste valor de x, ou seja, de uma equação do segundo grau. Quando um jogador ele chuta uma bola também, que ela faz aquela trajetória, aquela curva, também ali as equações do segundo grau estão presentes ali nessa questão da trajetória. E outros setores de gráficos e funções também a gente usa. Bem, a forma genérica da equação do segundo grau é essa aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, toda vez que nós temos aqui os valores de A, de B e de C. Ou seja, esses valores são chamados de coeficiente. Coeficiente são os valores que a gente vai encontrar numa possível equação. Essa forma genérica, eu chamo ela de forma resolutiva, ou seja, a chamada fórmula de Bhaskara, como muitos já conhecem essa fórmula de Bhaskara. Ou seja, essa fórmula é composta da seguinte forma, da seguinte maneira, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Que aí, no caso, nós temos a sequência da fórmula x menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Para ficar mais em conta, mais legal para vocês, eu simplesmente coloquei aqui em uma só, ou seja, eu simplifiquei, ou seja, eu fiz a junção entre as duas fórmulas. Ou seja, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a. Essa aqui seria a forma mais prática, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar essas equações e resolver usando essa forma. Ou seja, quando você aprende dessa forma, você consegue fazer. No próprio exercício de vocês, a gente vai descobrir que a gente precisa calcular os valores. A gente precisa descobrir os valores dos coeficientes, precisamos calcular também o valor da equação. Então vamos pegar a primeira, que é uma equação completa. Por que ela é uma equação completa? Essa equação ela é completa porque simplesmente ela tem os valores de A, de B e de C. Ou seja, a primeira é x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a zero. Observe que o primeiro passo é conseguir os valores dos coeficientes. Quem é A? O A vai ser esse cara aqui. Observe, quando eu pego essa fórmula, eu faço isso aqui, ó, se você analisar, vou colocar bem aqui no cantinho, só para você ver aqui, ó, ax ao quadrado, bx mais c igual a zero. Olha o que acontece aqui. Ó, x ao quadrado. Então, para ser uma equação do segundo grau, ela tem que vir com esse 2, ou seja, x ao quadrado. Ou seja, o valor de A é o que antecede x, o valor de B é o que antecede x, e temos o termo independente, que é o valor de C. Então, analisa bem. Se eu tenho essa equação aí, eu vou apenas pegar esses valores, que são importantes aqui para fazer a resolução. Vamos analisar. Ou seja, quem é A? A vai ser 1. Certo? Quem é o B? O B vai ser 3. E o C vai ser menos 10. Daí você tem a opção de calcular o delta, que é aquela primeira forma, ou a opção de calcular direto. Eu vou colocar direto porque fica mais fácil. X é igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta. Quem é o delta? O delta é tudo aquele delta lá. Ou seja, seria B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso aqui é dividido por 2 vezes A. Aí a nossa fórmula, que é a forma de Bhaskara, conhecida como forma
evolutiva. Ou seja, x é igual. Quem é o b? O b, no caso aqui, nós temos o b. Ou seja, menos o b. E o b é mais 3, né? Ou seja, menos 3, mais ou menos a raiz do delta. Quem é o delta? O delta é b ao quadrado. E o b ao quadrado é 3 ao quadrado. Ou seja, 3 ao quadrado é menos 4 vezes o valor de A. E o valor de A é 1, vezes o valor de C, que no caso é menos 10. Certo? Então nós temos aqui a nossa fórmula, simplesmente aqui dessa forma, dessa maneira aqui mais simples. 2 vezes o valor de A, e o valor de A é 1. Pronto, colocou isso aqui, você já fez o primeiro passo. Agora nós vamos resolver. X é igual a menos 3, mais ou menos a raiz do delta. Quem é esse delta aí? Ó? 3 ao quadrado dá 9. Certo? 3 ao quadrado dá 9. Menos vezes mais dá mais. E menos vezes menos dá mais. Então, nesse caso aí, perdoe aqui. Ou seja, 3 ao quadrado é igual a 9. Perdoe aqui pelo 2. Então, observe. Vai dar mais quanto? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Então, nós temos aqui, ó. Ou seja, dividido por 2 vezes A, aqui dá 2. Muito bem. Aí nós vamos para cá, para a gente definir. Ou seja, menos x é igual a menos 3, mais ou menos a raiz. Quem é a raiz desse cara aqui? Ou seja, eu posso simplesmente colocar aqui, ó, raiz de 49, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Pronto. Ou faz direto, né? Mas vamos lá. X é igual a menos 3, mais ou menos. Olha, qual é a raiz de 49? É 7. Dividido para 2. Então, x uma linha, vai implicar que o x uma linha, ou x, pode ser x uma linha ou x1, tá? Então, o primeiro aqui, ó, a gente vê aqui o primeiro passo, e o segundo, ou seja, o x duas linhas e o x uma linha. O que seria? Menos 3 mais 7, ó, esse menos 3 mais esse 7. Então, vai dar o quê? 4, né? Vai dar 4 dividido por quanto? Por 2. Então, x uma linha é igual a 2. Correto? E x duas linhas? Olha, vai pegar menos 3, menos 7. Ou seja, menos 3, menos 7 vai dar menos 10. Dividido por 2. Então, x duas linhas é igual a menos 5. Pronto. A nossa solução dessa questão é igual a 2 positivo e menos 5. Pronto. Está aí o nosso resultado aí dessa expressãozinha aí, básica da equação do segundo grau. Observe que quando eu tenho esse mais e esse menos, significa dizer que nessa equação, quando ela é completa, ela vai ter uma raiz positiva e a outra negativa. Ou seja, vai ter duas raízes. Muito bem, fizemos essa primeira parte. Vamos para o segundo exemplo. Nesse caso aí, de uma equação incompleta. Por quê? Porque ela tem os valores de A e de B, e não temos o C. Vamos analisar e vamos fazer de uma maneira mais prática, mais objetiva, para você poder entender e compreender na hora do exercício, certo? Toda vez que nós tivermos, ou seja, uma equação do segundo grau incompleta e ela não tiver, então nós temos aqui, exemplo 2, né? Ou seja, x ao quadrado mais 18x igual a 0. 18x igual a 0. Toda vez que nós tivermos uma equação incompleta e ela ter o valor de A e de B e não tiver o valor de C, que é o termo independente, a gente pode isolar o x. A gente isola uma variável x e a gente calcula. A outra situação é que nós observarmos, toda vez que acontecer esse tipo de equação, nós já sabemos que uma das variáveis vai ser 0. Uma das variáveis, ou seja, o x uma linha vai ser 0. Neste caso, no automático, ou seja, eu já tenho o x uma linha vai ser 0. Aí eu preciso só calcular o outro. Então, o primeiro passo é isolar uma variável, ou seja, a variável x, que é o termo independente, o termo comum. Ou seja, se eu isolar isso aqui, vai ficar o seguinte, ó, x, abre um parênteses. Ou seja, se eu pegar 6x ao quadrado e dividir por esse x aqui, eu vou ter 6x. Ó, se eu pegar esse cara aqui e dividir por esse aqui, eu vou ter esse aqui. Mas, se eu pegar 18 aqui, esse 18x dividido para esse x aqui, ó, eu vou ter 18. Aí fecha igual a 0. Pronto. Eu já sei que uma das variáveis
é 0. Então eu vou simplesmente fazer essa operação aqui, normalmente aqui, ó. Né? Eu isolei nesse caso aqui normal, então eu vou pegar a segunda parte aqui, ó. Essa segunda parte que vai ficar o quê? É 6x mais 18 igual a 0. Ou seja, passa para lá, né, a operação inversa, vai ficar 6x igual a menos 18. Ou seja, x é igual a menos 18 dividido por 6. Ou seja, o x vai ser igual a menos 3. Pronto. Esse cara aqui é o valor de x, duas linhas, ou seja, a solução, neste caso, é 0 e menos 3. Pronto. Então, toda vez que acontecer isso, vocês só analisam. Ou seja, se eu tiver o valor de A e o valor de B, e não tiver o valor de C, você já isola o x, a variável x, que é o termo comum, e aí você faz o processo, ou seja, 6x ao quadrado, divide para x, vai dar 6x, 18x divide para x, cortou, corta aqui, vai sobrar só esse cara aqui, aí depois é só fazer o processo. Tá bem? Obrigado. Vamos para o próximo exemplo para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Analisa bem. No terceiro aí, nesse terceiro, ele está pedindo o seguinte. Ele diz o seguinte, que esse terceiro exemplo diz assim, ó, que é x o quê? X ao quadrado. X ao quadrado menos quanto? 64. Tudo isso igual a 0. Analise que eu não tenho o valor de B, mas eu vou ter o valor de C, o termo independente. Ou seja, qual é a operação inversa de menos 64? É 64. Então, no automático, se eu fizer isso aqui, ó, x ao quadrado igual a 64, eu vou ter simplesmente passando para lá. Passei para lá, eu vou calcular a raiz disso aí. Ou seja, x é igual a raiz de 64. Quanto é a raiz de 64? Ó, x é igual a raiz de 64. A raiz de 64 é igual a 8. Ou seja, 8. 8 vezes 8 é 64. Então, se eu já tenho isso aqui, é o que significa dizer que a primeira é mais 8, correto? E a segunda é menos 8. Ou seja, eu tenho duas raízes, uma positiva e a outra negativa. Quando ocorrer esse tipo de situação, quando eu tiver o valor de C e não tiver o B, eu faço dessa forma mais simples, sem precisar usar a forma da revolutiva, ou seja, a forma da equação do segundo grau, a forma de Bhaskara. Não há necessidade de fazer, certo? A partir desse momento vocês conseguem fazer, ou seja, x ao quadrado igual a 64. A raiz de 64 é igual a 8. Então, nós temos, implica dizer que é 8, então nós temos uma raiz positiva e uma raiz negativa. A solução nesse caso, vai ser menos 8 e 8, ou seja, 8 e menos 8. Né? Você pode fazer positivo, negativo ou o inverso. O importante é você ter o valor, que é 8 aí. Obrigado, até a próxima aula, se assim Deus permitir. Pode ficar positivo ou negativo ou positivo. O importante é que você vai ter uma raiz positiva e outra raiz negativa. Obrigado, até a próxima aula.